Muito boa noite, amados irmãos, graça e a paz do Senhor Jesus estejam com vocês. Hoje é dia do Senhor, esse é o melhor momento da nossa semana. Esse é o momento no qual a gente se reúne aqui para adorar o nosso Deus. Temos uma semana inteira que a gente se dedica aos afazeres da nossa vida. Uma semana inteira que a gente se dedica às coisas que nos proporcionam alegria, nos proporcionam trabalho, nos proporcionam algum benefício. E hoje é o dia que a gente entrega tudo ao Senhor. Hoje é o dia que a gente vem aqui para agradecer ao Senhor, para louvar, para celebrar. Lembre-se que o culto, a gente não assiste ao Senhor. A gente celebra a salvação que Ele nos deu. Nunca se esqueça disso. Porque assim a gente sempre vai pensar na alegria que é estar aqui reunido. É a alegria de celebrar a salvação em Cristo. É a alegria que Ele nos deu em Cristo Jesus, de sermos salvos, remidos pelo seu sangue. E é nessa alegria que a gente vem retribuir a Deus. Tudo que a gente vai falar hoje aqui, tudo que a gente vai cantar, tudo que a gente vai orar, tudo que a gente vai ouvir, a gente vai celebrar a salvação em Cristo Jesus. A gente vai fazer isso primeiro, meus irmãos, lendo o texto de João. Abra sua Bíblia lá no Evangelho de João, capítulo 21. 21. A gente vai ler aqui, verso 15. 21. A gente vai ler do 15 ao 19. Nós vamos ler alternado e vamos assim, eu vou ler aqui os versos ímpares da igreja, os pares. Vamos ler aqui só estes versos, do verso 15 ao 19, onde Pedro responde aqui as indagações de Jesus. Evangelho de João, capítulo 21, verso 15 a 19. Diz assim: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas. E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue. Pedro é questionado por Jesus por 3 vezes e ele amava de verdade, de todo o coração, de toda a sua alma a Jesus. Por 3 vezes o Senhor perguntou a Pedro: tu me amas? E ele disse: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Mas a terceira vez Pedro ficou triste. Não ficou triste pela repetição. Ele ficou triste porque ele lembrou que ele havia negado Jesus na terceira vez que o galo cantou. Ele ficou triste porque ele lembrou que ele havia negado a Cristo. Ele se entristeceu porque ele percebeu que mesmo tendo negado a Cristo, o Senhor lhe deu uma nova chance de adoração. A gente tem uma nova chance hoje de adorar a Jesus.
A gente tem uma nova chance de adorar a Jesus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. E que a gente possa não mais nos entristecer aqui, mas nos corar de vergonha todas as vezes que a gente deixou de lado a adoração verdadeira ao Senhor. Que a gente possa se animar no Senhor e glorificar, saber de que o Senhor nos deu uma nova chance em Cristo Jesus, assim como deu a Pedro. Pedro, segue. E Pedro aqui seguiu a Jesus. Que a gente possa continuar seguindo a Jesus e adorando a Ele de todo o coração. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua graça, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, Deus. Obrigado pelo Senhor nos dar mais uma oportunidade de entregar o nosso coração aqui ao Senhor por completo. Que o nosso coração possa ser entregue a Ti, ó Deus, por completo. Que a gente possa deixar de lado, Deus, todas as coisas que nos interessam demais, Deus. Que a gente possa deixar de lado todas as coisas que a gente acha que tem importância demais na nossa vida. E nos colocar, Deus, diante do Senhor, de todo o coração, de toda a alma, Deus, de todo entendimento, para que a gente possa ter uma verdadeira adoração ao Senhor, uma verdadeira devoção ao Teu santo nome de todo o nosso coração. Que nada mais nos impeça, Deus, que nada mais possa ser colocado diante de nós, ó Deus, que demos valor excessivo, que nos faça negar ao Senhor, ó Pai. Mas que tudo seja na nossa vida, Deus, para a Tua honra e para a Tua glória de verdade, Deus. Obrigado por essa nova oportunidade. E que isso possa alegrar o nosso coração, para celebrarmos ao Senhor em todo o tempo. Obrigado, Deus, por isso, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar ao Senhor o hino de número 39, exaltação e louvor. Vamos ficar de pé? Salmo 51, nós vamos ler esse salmo
por inteiro também, de maneira alternada. Um salmo que fala sobre o verdadeiro arrependimento, a verdadeira confissão de pecados ao Senhor e a verdadeira forma de nos colocarmos diante do Pai quando nós cometemos algum pecado. Vamos ler esse texto então de maneira alternada. Diz assim a palavra de Deus: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulse da tua presença, nem me retires do teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu te daria, e não te agrada de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios dos justos, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Amém. Louvado seja Deus por isso. E é dessa forma que o Senhor trata a gente quando a gente peca contra Deus e quando a gente nos coloca diante dele em confissão de pecados. O Senhor espera de nós, sim, esse coração compungido, esse espírito quebrantado, esse espírito desejoso de não mais pecar, de voltar para o caminho que agrada a Deus. E que a gente possa falar como o salmista diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Renova, Senhor, o nosso espírito, para que a gente possa ter um espírito inabalável, que não peque mais contra o Senhor, que a gente se coloque mesmo diante dos nossos pecados e fale para Deus: Deus, eu estou arrependido e que eu não farei mais, virando as costas assim para estes pecados. Nós vamos orar, irmãos, orar a Deus agora, clamando a Ele por perdão de pecados, pedindo a Ele para que Ele afaste de nós toda essa transgressão, que Ele limpe o nosso coração, mas que a gente possa ter o verdadeiro arrependimento, de colocar de lado, de abandonar tudo que temos feito de errado. Vamos orar, irmãos, orando silenciosamente. Depois de alguns instantes, silenciosos, orando, vamos pedir para a minha irmã Maria, fique de pé e faça uma oração de confissão de pecados. Vamos orar.
queremos te agradecer, meu Deus, Pai, por lugar que nesse dia de hoje, Pai, pela sua palavra, Pai, conosco. Continua falando conosco, Pai, durante esta noite, Paizinho querido. Que esteja usando o teu servo, Pai, como instrumento nas tuas mãos. Usa, Pai, ele como canal de bênção, Pai, que tudo que você feito aqui possa chegar até na sua presença, Pai, com uma aroma suave, Pai. Amém. Paizinho querido, perdoa, Pai, nossas falhas, nossos erros, nossos pecados, Pai, que eles pecamos contra Ti, mas foi estar aqui pronto, Pai, para nos perdoar, Paizinho querido. E abençoa esse trabalho dessa noite, Paizinho querido. Que todo o trabalho, que toda a água desse trabalho, Paizinho querido, possa chegar até a Ti, Paizinho querido. Fortalece nossa fé, Pai. Que nós comemos, Pai, não sai daqui que nós entramos. Sabemos, ó Deus, que nós somos pecadores, mas o Senhor ama o pecador, Pai. Mas odeia o pecado, mas o Senhor possa estar perdoando as nossas iniquidades, Pai. Para a honra e glória do Teu nome, Deus. Pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. E assim como o salmista diz aqui no verso 15, abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca manifestará os teus louvores. Em gratidão a Deus pelo perdão que Ele nos dá, porque foi Ele quem nos livrou de todos os pecados. Ele que concedeu a nós vida nova e coração regozijado nele, coração revivido, restaurado nele. E assim a gente pode cantar louvores ao Senhor. Nós vamos cantar agora 2 louvores, vamos ficar de pé para isso. Você que veio preparado para entregar seus dízimos e ofertas, esse é o momento de vir à frente para assim entregar. Cantar esse cântico ao Senhor, quero louvar-te sempre mais e mais. Somos então dependentes da sua misericórdia.
estamos diante de Ti, ó Pai, para Te louvar, Te bendizer, o Teu santo e glorioso nome, ó Pai, porque Tu és merecedor de toda a nossa adoração, de tudo o nosso louvor, ó Pai. Que o Senhor esteja recebendo esses louvores, ó Pai, que possa chegar diante da Tua presença com aroma suave, ó Pai. Muito obrigado, Deus, aqui também pelos dízimos de oferta, ó Pai. Que esses dízimos de oferta, Pai, possam ser multiplicados, ó Pai, para que assim não haja, não falta mantimento em Tua casa, ó Pai. Que o Senhor esteja também abençoando a cada um, ó Pai, que tem contribuído, ó Deus, para a Tua grandiosa obra, ó Pai. Que o Senhor esteja abençoando ricamente essa cidade, esteja abençoando ricamente essa igreja, ó Pai. Que nós venhamos Te honrar e bendizer em todos os nossos momentos, ó Deus. Fica com o Teu povo nessa noite, ó Pai. Receba todo o ato desse culto que nós Te oferecemos diante da Tua presença, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. É muito bom a gente ouvir os louvores, né? Aqui da frente dá para ouvir melhor, né? E eles cantam bem, né? Dá para ouvir eles cantando direitinho, né? Fico muito feliz quando a gente ouve a vozinha deles cantando bem afinadinhos, né? Isso é uma alegria, né? Que eles possam crescer, continuar crescendo aí no nosso meio, né? Na nossa casa. Vamos orar pelas crianças. Então, pedir para a Sara hoje vai estar com elas, fazer essa oração, né? Pelo culto infantil, para as nossas crianças. Vamos orar? Senhor Deus, Pai querido, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor nos deste. Te agradecemos por este culto, ó Deus, que o Senhor nos permite prestar a Ti, ó Pai. Que o Senhor abençoe agora as crianças, que elas possam entender da Tua palavra, ó Deus, e desde já entregarem suas vidas ao Senhor e render louvores ao Senhor com coração sincero, grato e quebrantado, Pai. Que o Senhor fale ao coração delas, que elas possam, ó Deus, já desde esta idade tão nova, conhecer a Tua salvação, se renderem a Ti e serem, ó Deus, luzeiros onde estiver. Fica conosco, recebe o nosso culto, ó Deus, e que ele possa agradar ao Senhor como o Senhor merece. Em nome de Jesus que eu peço e já agradeço. Amém. Abre então a sua Bíblia em Josué, hoje no capítulo 22. Estamos chegando ao fim deste capítulo. Mais uma vez, meus irmãos, para entender bem o que a gente vai tratar hoje, eu vou ter que ler todo o capítulo. Então você vai ter que ter muita paciência comigo agora, porque essa leitura é longa, são 34 versos. Mas é uma história muito interessante que a gente tem que tratar ela hoje aqui, né? E o tema, você já viu aí, o tema é servindo a Deus na paz e na guerra. Servindo a Deus na paz e na guerra. E é essa história belíssima que a gente vai ler nesse capítulo, né? Então, ouça então essa leitura com muita fé no seu coração. Diz assim: Então Josué chamou os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés e lhe disse: Tendes guardado tudo quanto vos ordenou Moisés, servo do Senhor, e também a mim me tendes obedecido em tudo quanto vos ordenei. A vossos irmãos, durante longo tempo, até o dia de hoje, não desamparaste. Antes, tivestes o cuidado de guardar o mandamento do Senhor vosso Deus. Tendo o Senhor vosso Deus dado repouso a vossos irmãos, como lhes havia prometido, voltai-vos, pois, agora, e ide-vos para as vossas tendas, a terra da vossa possessão, que Moisés, servo do Senhor, vos deu da além do Jordão. Tende cuidado, porém, de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, vos ordenou, que ameis o Senhor vosso Deus, andeis em todos os seus caminhos, guardeis os seus mandamentos e vos achegueis a Ele, e o sirvais de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Assim, Josué os abençoou e os despediu, e eles se foram para as suas tendas. Ora, Moisés dera herança em Bazã a meia tribo de Manassés,
Porém, a outra metade deu Josué entre seus irmãos daquém do Jordão para o ocidente. E Josué, ao despedi-los para suas tendas, os abençoou e lhes disse: voltais às vossas tendas com grandes riquezas, com muitíssimo gado, prata, ouro, bronze, ferro e muitíssima roupa. Reparti com vossos irmãos o despojo dos vossos inimigos. Assim, os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés voltaram e se retiraram dos filhos de Israel em Siló, que está na terra de Canaã, para se irem à terra de Gileade, a terra de sua possessão, de que foram feitos possuidores, segundo o mandamento do Senhor por intermédio de Moisés. Vindo eles para os limites, pegado ao Jordão, na terra de Canaã, ali os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar junto ao Jordão, altar grande e vistoso. Os filhos de Israel ouviram dizer: eis que os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar de fronte da terra de Canaã, nos limites pegado ao Jordão, do lado dos filhos de Israel. Ouvindo isto, os filhos de Israel, ajuntou-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló para saírem à peleja contra eles. E os filhos de Ruben, aos filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, enviaram os filhos de Israel para a terra de Gileade, Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, e 10 príncipes com ele, de cada casa paterna, um príncipe de todas as tribos de Israel. E cada um era cabeça de casa de seu pai, de seus pais, entre os grupos de milhares de Israel. Indo eles aos filhos de Ruben, os filhos de Gade, a meia tribo de Manassés, a terra de Gileade, falaram-lhe dizendo: assim diz toda a congregação do Senhor, que infidelidade é esta que cometeste contra o Deus de Israel, deixando hoje de seguir o Senhor e edificando-vos um altar para vos rebelardes contra o Senhor? Acaso não nos bastou a iniquidade de Peor, de que até hoje não estamos ainda purificados, posto que houve praga na congregação do Senhor, para que hoje abandoneis o Senhor? Se hoje vos rebelais contra o Senhor, amanhã se irá contra toda a congregação de Israel. Se a terra da vossa herança é imunda, passai-vos para a terra da possessão dos filhos do Senhor, para a terra da possessão do Senhor, onde habita o tabernáculo do Senhor, e tomai possessão entre nós. Não vos rebeleis, porém, contra o Senhor, nem vos rebeleis contra nós, edificando-vos altar fora o altar do Senhor nosso Deus. Não cometeu Acã, filho de Zerá, infidelidade no tocante às coisas condenadas, e não veio a ira sobre toda a congregação de Israel? Pois aquele homem não morreu sozinho na sua iniquidade. Então responderam os filhos de Ruben, os filhos de Gade, a meia tribo de Manassés, e disseram aos cabeças dos grupos de milhares de Israel: o poderoso, o Deus, o Senhor, o poderoso, o Deus, o Senhor, Ele o sabe, e Israel mesmo saberá, se foi em rebeldia ou por infidelidade contra o Senhor, hoje não nos preserveis. Se edificamos altar para nos apartarmos do Senhor, ou para sobre ele oferecermos holocaustos e ofertas de manjares, ou sobre ele fazermos oferta pacífica, o Senhor mesmo de nós o demande. Pelo contrário, fizemos por causa da seguinte preocupação: amanhã vossos filhos talvez dirão aos nossos filhos: que tendes vós com o Senhor Deus de Israel? Pois o Senhor pôs o Jordão por limite entre nós e vós, ó filhos de Ruben e filhos de Gade, não tendes parte no Senhor, e assim bem poderiam os vossos filhos apartar os vossos do temor do Senhor. Pelo que dissemos, preparemos-nos, edifiquemos um altar, não para o holocausto,
nem para sacrifício, mas para que entre nós e vós, e entre as nossas gerações depois de nós, nos seja testemunho e possamos servir ao Senhor diante dele com os nossos holocaustos e os nossos sacrifícios e as nossas ofertas pacíficas. E para que vossos filhos não digam amanhã aos nossos filhos, não tendes parte do Senhor. Pelo que dissemos, quando suceder que amanhã, assim nos digam-nos nós e as nossas gerações, então respondêssemos. Vede o modelo do altar do Senhor que fizemos nossos pais, não para holocausto nem para sacrifício, mas para testemunho entre nós e vós. Longe de nós o rebelarmos contra o Senhor e deixar hoje de seguir o Senhor, edificando o altar para o holocausto, oferta de manjares ou sacrifício, afora o altar do Senhor nosso Deus que está perante o seu tabernáculo. Ouvindo, pois, Finéias, o sacerdote, e os príncipes da congregação, e os cabeças dos grupos de milhares de Israel, que com eles estavam, as palavras que disseram os filhos de Rubem, os filhos de Gade, os filhos de Manassés, deram-se por satisfeitos. E disse Finéias, filho de Eliezer, o sacerdote, aos filhos de Rubem, aos filhos de Gade, aos filhos de Manassés: hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós, porquanto não cometeste infidelidade contra o Senhor, e agora livraste os filhos de Israel da mão do Senhor. Finéias, filho do sacerdote Eleazar, e os príncipes, deixando os filhos de Rubem e os filhos de Gade, voltaram da terra de Gileade para a terra de Canaã aos filhos de Israel e deram-lhe conta de tudo. Com essa resposta, deram-se por satisfeitos os filhos de Israel, os quais bendisseram a Deus e não falaram mais de subir a pelejar contra eles para destruírem a terra em que habitavam os filhos de Rubem e os filhos de Gade. Os filhos de Rubem e os filhos de Gade chamaram o altar de testemunho, porque disseram: é um testemunho entre nós de que o Senhor é Deus. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Bendito és, ó Deus, por ter nos dado a alegria de poder ter essa palavra hoje em nossa língua e que ela possa, ó Deus, alimentar o nosso coração. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a compreender essas palavras e que nós possamos entender a importância do culto ao Senhor. Obrigado, Deus, por isso. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Servindo a Deus na paz e na guerra. O pastor James Boyce disse certa vez: as nações muitas vezes perdem na paz o que ganham na guerra. As nações muitas vezes perdem na paz o que ganham na guerra. Essa é uma frase verdadeira. E nós evangélicos hoje, do nosso século, nós infelizmente achamos que a reforma protestante que aconteceu no século XVI aconteceu de forma tranquila, pacífica, sem nenhuma luta, sem nenhuma perda, não é mesmo? A gente acha que os nossos reformadores lá, Lutero, Calvino, eles simplesmente tiraram as placas das igrejas, de igreja católica, apostólica, romana, e colocaram lá a placa igreja reformada. Infelizmente não foi assim que aconteceu. Infelizmente houve um conflito terrível. Muitas pessoas perderam a vida para que a gente hoje possa ter liberdade de culto, para que a gente hoje possa ter a palavra de Deus na nossa língua, para que a gente hoje possa ter um culto centrado em Deus, centrado em Cristo. Muita gente perdeu a vida. Eu não sei se você sabe, mas no ano de... um dos conflitos mais sangrentos aconteceu na França, que foi a noite de São Bartolomeu. Isso aconteceu lá no ano de 1572, onde houve um grande conflito. Mas esse conflito ele aconteceu no casamento. É isso mesmo. Ali um rei que era católico, e uma
esposa que era protestante, eles iriam se casar. E isso encerraria, né, todo aquele conflito entre os católicos e os protestantes. Mas aquilo ali tudo foi uma fachada. Né? O casamento aconteceu, mas no final dele, o que ninguém esperava é que os portões da cidade foram fechados e todos os protestantes ali foram assassinados. A noite de São Bartolomeu, então, ficou conhecida por uma noite sangrenta, onde as pessoas perderam a vida por defenderem a paz, a liberdade de culto. A gente não sabe quantas pessoas morreram ali. Alguns livros falam de 30 mil, outros livros vão falar ali de 100.000 pessoas por lutarem pela pureza do culto. Se hoje a gente tem liberdade de culto, se hoje a gente tem a Bíblia na nossa língua, se hoje a gente tem liberdade para adorar a Deus única e exclusivamente no culto, a gente deve a essas dezenas de milhares de pessoas mortas. Essas pessoas que perderam a vida pelo Evangelho genuíno. Porém, como eu disse, né, na verdade, como o pastor James Boyce disse, o que a gente conquista na guerra, muitas vezes a gente perde na paz. E é isso mesmo. E o texto que a gente leu hoje aqui, de Josué, capítulo 22, o que ele vai nos ensinar é justamente isso, que a pureza do culto deve ser defendida por todos nós, na paz ou na guerra. Todos nós deveríamos defender a pureza do culto, e quando fazemos vistas grossas a heresias do culto, estamos sendo coniventes à idolatria. Os presbiterianos, os reformados não são idólatras. Quando a gente abre mão da pureza no culto, a gente é conivente com a idolatria. Somos igualmente culpados. O texto vai dizer para nós, no capítulo 22, né, sobre uma defesa de Israel à pureza do culto. Esses homens e mulheres aqui que estavam vivendo 40 anos no deserto, tiveram uma luta, uma batalha duríssima para conquistar Canaã. Eles tinham acabado de conquistar Canaã. Foi uma luta enorme. Longos anos de batalha. Muralhas foram derrubadas, chuvas de pedra caíram sobre os inimigos, gigantes tinham sido derrotados. Agora, eles tinham terminado a guerra, eles estavam vivendo em paz. Acabou a guerra. Esse tempo foi um tempo que eles tinham acabado com a guerra e viviam em paz. Josué então chama os rubenitas, os gaditas e a meia tribo de Manassés e disse para eles: olha, terminou o trabalho de vocês aqui, podem voltar para suas terras. Lembre-se, vocês lembram que essas tribos ficaram além do Jordão? As suas famílias estavam lá. Eles estavam na guerra para defender seus irmãos, mas assim que a guerra acabasse, eles iam voltar. E Josué os chamou, os despediu para que eles pudessem voltar. E foi uma despedida belíssima. Josué falou para eles que eles foram homens valentes, que eles foram homens corajosos, que eles guardaram o mandamento do Senhor. Imagina que beleza Josué te chamar e falar: homem bom, você guardou os mandamentos do Senhor, pode ir para a sua terra, pode ir para o seu lugar. Essa despedida que eles tiveram aqui foi maravilhosa. E claro, era difícil passar o Jordão, lembra? Não era tão fácil. Eles iriam ter dificuldade para se ver de novo. Eles iriam ter saudade dos seus irmãos. Então a despedida foi mais emocionante ainda. Não só porque eles tinham cumprido toda a sua tarefa, mas porque eles ficariam um bom tempo sem se ver. Eles estavam emocionados ao se despedir daqueles irmãos, dos seus irmãos. O povo de Deus se ajuntou ali naquela assembleia solene para se despedir dos seus irmãos, e foi feita uma despedida muito bonita.
Josué diz que eles obedeceram a palavra, obedeceram a Moisés, e eles foram então para o lado de lá do Rio Jordão. É interessante notar que a homenagem feita por Josué é interessante, né, porque eles viveram em obediência e fidelidade, né? E isso agrada o nosso Deus. Paulo diz lá em Romanos 6,14, né? Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Foi bonito de ver aqueles irmãos sendo irmãos guardando o mandamento do Senhor, sendo fiéis ao Senhor. E Paulo vai dizer que isso é possível para nós, porque o pecado já não mais tem domínio sobre nós, e sim a graça. Mas depois dessa homenagem tão bonita, né, depois de homenageá-los ali e exortá-los a manter a fidelidade, né? Olha só o que ele diz lá no verso 5, né? Olha só, tende cuidado, porém, de guardar com diligência o mandamento e a lei de Moisés, servo do Senhor, né? Que ameis, né, o Senhor vosso Deus e andeis em todos os seus caminhos, guardeis os seus mandamentos e vos acheguei a eles e os sirvais de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Eles tinham sido irmãos fiéis. Eles tinham sido irmãos que guardaram os mandamentos de Deus. Eles tinham sido irmãos que estavam sendo elogiados por isso. Mas mesmo assim, o Senhor, Josué exorta eles a permanecer fiel. Permanecer fiel. Ou seja, não baixa a guarda, meu irmão. Não baixa a guarda. Porque nós vivemos num mundo quebrado pelo pecado. A gente vive num mundo difícil, num mundo que a gente precisa permanecer vigilante para não pecar. E isso só é possível quando nós estamos atentos à palavra de Deus. Josué se despede desses irmãos valorosos, mas antes deles irem embora, ele exorta eles: permanece fiel. Permanece para sempre fiel ao Senhor. Você tem que lembrar das leis de Deus. Ama o seu Deus. Guarda os seus mandamentos. Sirva de todo o seu coração ao Senhor. E por eles serem alvos desse amor tão grandioso de Deus, eles compreenderam essa exortação. Foram embora alegres por isso. E depois dessa cerimônia tão emocionante que eles tiveram de separação, depois dessa linda homenagem aqui feita de despedida dessas duas tribos e meia foram embora, eles tiveram um grande susto. Quando eles menos esperavam, veio uma notícia: eles estão fazendo um altar. Eles estão construindo um altar. Perceba, não era um simples altar. O verso 10 vai dizer aí no final que ele era um altar grande e vistoso. Ou seja, era um altar muito bonito. Era um altar que seria admirado por quem passasse por ali. Era um altar grandioso. Mas pastor, qual é o problema de ter um novo altar ali, naquele lugar? Qual é o problema de ter ali um altar novo? O problema é que a lei de Deus proibia. Deuteronômio 12 vai deixar bem claro para nós que eles poderiam somente fazer os seus sacrifícios, o seu culto, naquele altar construído por Deus ali naquela terra. Não poderia ter outro altar. Construir um altar diferente do altar que estava lá em Siló, né, onde ficava o tabernáculo de Deus, ali, o tabernáculo do Senhor, simbolizava idolatria. Simbolizava uma ruptura com Deus. Isso não era algo leve, meus irmãos. Construir um novo altar poderia significar uma ruptura do culto a Deus. Uma idolatria.
Toda a congregação que ouviu isso se levantou de novo para a guerra. Olha o verso 12 comigo de novo. Ouvindo isto, os filhos de Israel, ajuntou-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló para saírem a peleja com eles. Que situação mais triste. Que situação terrível. Eles tinham acabado de terminar uma guerra. Eles tinham acabado de baixar as armas. Eles iam começar uma vida de liberdade, de tranquilidade. Eles tinham acabado de despedir daqueles irmãos com honras, de despedir daqueles irmãos com uma celebração bonita, falando para eles: vocês foram homens valorosos, vocês foram fiéis, mantiveram a palavra do Senhor. E agora eles estavam de novo pegando em armas para ir contra agora os seus irmãos. Você já pensou que situação mais triste? Isso mostra para nós a gravidade do ato. Foi um pecado terrível. Os israelitas não eram homens de guerra. Eles eram homens pacíficos, né? Eles estavam cansados da guerra, na verdade. Eles não estavam com ciúmes da terra, muito pelo contrário, porque eles até ofereceram a terra deles para aqueles homens e falaram: olha, se a tua terra aí é imunda, vem para cá, a gente divide o nosso com vocês. Embora tudo isso fosse verdade, embora eles estarem cansados da guerra, embora eles não serem homens de guerra, embora eles amassem esses irmãos, porque eles se despediram deles com honra, eles amavam mais a honra de Deus e estavam determinados que nada se intrometesse no culto ao Senhor. Eles estavam determinados a manter a honra do culto ao Senhor. A fidelidade a Deus e a adoração verdadeira ao Senhor era algo muito sério, muito caro para eles. Por isso, eles estavam dispostos mais uma vez de pegarem armas e lutar pela pureza do culto. Eu não acredito que foi algo fácil, sabe? Eu não acredito que eles, não, vamos lá brigar com eles. Não. Foi algo difícil. Foi algo duro. Certamente eles estavam marchando agora até lá em lágrimas, porque eles iriam lutar contra seus irmãos. Mas eles deveriam fazer isso pela pureza do culto. Pela pureza do culto. A guerra não começou de imediato, porque eles enviaram uma comissão para investigar o que estava acontecendo. O texto diz que Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, o sumo sacerdote, e mais 10 homens, os principais ali da terra, um de cada tribo de Israel, foram enviados ali para o lado do Jordão, lá próximo ao Jordão, ali para verificar o que estava acontecendo. Perceba que a pergunta que eles fazem em nome de toda a congregação, porque eles estavam enviados pela congregação. A congregação estava unida a eles. A congregação estava preocupada com o culto assim como eles. Quando o povo viu ali a construção do altar, aquele altar diferente, eles temeram demais a ira do Senhor. Eles se lembraram de outro caso lá de Baal Peor, onde até então eles estavam sofrendo as consequências da ira de Deus, ainda naquele tempo. Eles se lembraram do caso de Acã, que por conta do pecado de Acã e de sua família, todo Israel perdeu a batalha em Ai. E eles estavam certos de que se aquele
altar que eles estavam construindo fosse para uma adoração fora de Siló, eles seriam conturbados pela ira do Senhor. Eles estavam certos disso. E eles vão lá preocupados com isso, certos de que Deus castigaria toda Israel por conta da infidelidade daquelas 2,5 tribos que estavam da além do Jordão. E eles vão lá investigar. O que será que está acontecendo? Prontos para uma batalha, se necessário for. Mas eles estavam com lágrimas nos olhos, porque eles amavam aqueles irmãos. Eles amavam aqueles irmãos. E eles queriam buscar uma solução primeiro. E aí quando Finéias chega lá, ele pergunta sobre o altar. Olha só o verso 22, ele diz assim... Eles perguntam pelo altar e os homens respondem de uma maneira muito sábia. Olha só o que eles respondem para eles, para Finéias e os 10 príncipes. Eles dizem: o poderoso, o Deus, o Senhor. O poderoso, o Deus e o Senhor. Certamente essa resposta já tranquilizou Finéias. O coração de Finéias, além dos 10 príncipes, certamente já ficou em paz quando eles ouviram aquilo, porque essa frase usa os 3 nomes de Deus para o Antigo Testamento. Estes são os 3 nomes de Deus aqui no Antigo Testamento, e eles repetiram 2 vezes os nomes de Deus para mostrar que não havia rebelião contra Deus. A construção ali daquele altar não era um rompimento com Deus, mas era um lembrete da história. Eles estavam preocupados que o rio se transformasse num muro contra seus irmãos, e eles não queriam isso. Eles queriam permanecer juntos ali com seus irmãos. E Finéias ouve tudo aquilo, os príncipes ouvem tudo aquilo. Eles ouvem que não era para sacrifícios, não era para culto, era apenas um memorial, uma lembrança de altar. Era para que os filhos deles vissem aquele altar bonito, vistoso, e lembrassem que o Senhor Deus estava com eles, não só com aquelas 2,5 tribos ali, mas com todas as 12 tribos. Que serviam ao mesmo Deus em Siló. Esse texto tem muito a nos ensinar, meus irmãos, muita coisa. Primeiramente que a fidelidade a Deus e a pureza do culto deve ser uma preocupação constante de nossa parte. Hoje em dia, a gente reluta muito em defender essas coisas. Quando alguma coisa acontece que mancha o culto a Deus, a gente demora demais para relutar, demora demais para reagir. A gente tem uma mania muito feia de deixar entrar elementos no culto de que não se deve entrar. Simplesmente para não entrar em uma confusão, sabe? A gente deixa entrar dança, a gente deixa entrar castiçais, a gente deixa entrar arcas, a gente deixa entrar teatros, a gente deixa até mesmo entrar ali espaço para fumaça, para incenso. Tem um monte de coisa dessa entrando nos cultos. E a gente vai deixar entrar. E a gente não quer entrar numa briga, sabe? Não deixa. Olha, se mal não vai fazer mal sim. O que esse texto está dizendo para nós é que a fidelidade ao culto, o zelo pelo culto deve ser nosso. E perceba que a preocupação com o culto não era de uma parte da igreja, mas era de toda a congregação. Toda a congregação se levantou e falou: não, essas coisas não devem acontecer. Meus irmãos, se a gente começar a permitir a adoração de modo errado no culto, nós estamos sendo cúmplices da idolatria. Somos culpados. Todos nós devemos nos preocupar com isso. Não podemos deixar que essas coisas entrem no culto. E
e unidos como igreja, nós devemos lutar contra essas coisas. Segunda lição que esse texto nos traz: o povo estava disposto a pagar qualquer preço pela recuperação dos seus irmãos. Vocês perceberam isso? É interessante demais nesse texto. As 10 tribos que estavam dali, eles foram para lá e falaram: olha, se o problema é a terra de vocês, vem para cá que a gente divide a nossa terra aqui com vocês. Vem para cá. Eu estou disposto a ceder minha terra para que você fique aqui, mas que não haja problema no nosso culto. Eles estavam dispostos a pagar este preço. Eles estavam dispostos a entregar a herança que eles acabaram de receber. Vamos dividir a nossa herança aqui com vocês. Fica aqui do nosso lado, mas nós não vamos adulterar o culto ao Senhor. E eles estavam dispostos a perder a vida, a ir para mais uma batalha, para que o culto não fosse menosprezado, para que o culto não fosse adulterado. Isso significa que eles amavam demais aqueles irmãos, e isso significa que eles amavam demais o culto a Deus. Eles tinham amor pelo culto ao Senhor, e eles tinham amor pelos irmãos que conviviam com eles. Hoje em dia, infelizmente, nós estamos no caminho contrário. Hoje em dia, nós estamos até mesmo pagando para ir em eventos que estão em desacordo com a Bíblia. E aí a gente paga para ir num congresso de cura e libertação, e a gente paga para ir num congresso que vai um coach cristão. Isso é ser cúmplice da infidelidade ao culto. E eu estou cometendo idolatria. Se nós permitirmos alguma adoração de modo errado, ou participarmos de um culto feito de modo errado, estamos sendo cúmplices do mesmo erro que eles, e da mesma forma somos culpados. Não podemos fazer isso. Temos que tomar cuidado. E por fim, a gente tem que buscar ser fiel a Deus. Quando as duas partes estão buscando ser fiéis a Deus, meus irmãos, não vai haver confronto. Porque todos irão concordar com a situação. Quando Jesus conversou com Pedro, naquele texto que a gente leu em João, quando Jesus perguntou para Pedro: Pedro, tu me amas? Ele disse: sim, Senhor, amo de todo o meu coração. Pedro, tu me amas? Pela segunda vez. Ele disse: sim, Senhor, você sabe que eu te amo. E na terceira vez que o Senhor Jesus chamou Pedro e perguntou: Pedro, tu me amas? Ali Pedro entendeu. Ele ficou triste, porque ele entendeu que havia negado a Cristo quando o galo cantou na terceira vez. E o mais bonito daquele texto é que o Senhor Jesus deu mais uma chance a Pedro. Falou: Pedro, olha, vai acontecer assim, você ainda é jovem, você pode escolher como você se veste, mas depois de algum tempo as pessoas vão vestir você não vai ter escolha nenhuma. Jesus dá uma prévia ali de como que seria a vida de Pedro na velhice, como que ele perderia a vida, mas no final ele diz assim: segue. E ali Pedro seguiu. E Pedro foi um grande apóstolo do Senhor. Pedro ali, ele abriu mão. Ele abriu mão de ser alguém que pudesse negar a Cristo mais uma vez. A gente não ouve mais falar de Pedro como alguém fraco, como alguém que está disposto a negar a Jesus. A gente vê um homem que foi realmente um apóstolo fiel ao Senhor. Meu irmão, eu não sei como que está o teu culto. Eu não sei como está na tua semana o teu culto a Deus. Aqui nesse templo de Josué 22,
O culto tinha que ser no Siló, lá no tabernáculo, na tenda da congregação. Hoje em dia o culto a Deus é feito quando o Espírito está no nosso coração fazendo morada e a gente adora a Ele em espírito e em verdade. Hoje nós somos o templo, como igreja. Eu não sei como tem sido o seu culto durante a semana, para que você possa adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Eu não sei como que você tem se preparado para o culto em família, o culto da qual nós nos reunimos para fazer. Eu não sei se você tem deixado alguma coisa estar diante de você e tem atrapalhado o seu culto. Mas saiba, o Senhor Jesus deu mais uma chance a Pedro. Pedro negou a Cristo. Colocou uma coisa no lugar de Cristo. Mas Pedro, ele teve mais uma chance. Você tem uma chance em Cristo Jesus também. Para colocar a sua vida agora de verdade, com todo o coração, para adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Que você possa adorar a Cristo. Ele te deu uma chance. Ele te entregou a vida. E que você possa exaltar isso diante de Jesus Cristo. Não perca mais essa oportunidade, assim como Pedro não perdeu mais. Ele ouviu, se entristeceu, se arrependeu e se voltou para Jesus e o serviu até o fim. E que a gente possa fazer o mesmo. Que a gente possa tomar mais cuidado com a nossa igreja, com o nosso culto para sempre. Nada pode atrapalhar o culto, nada pode tomar o lugar de Jesus no culto. E na nossa vida, no culto da nossa semana, que nada mais entre no lugar de Cristo. Que a gente não deixe mais nada ficar na frente do Senhor. E que Deus assim possa nos abençoar e possa nos iluminar, para que a gente ilumine as outras pessoas que estão ao nosso redor, com a luz do Evangelho que a gente defende com tanto amor. Que a gente possa servir ao Senhor na paz. Mas se vier a guerra, que a gente possa servir a Deus também, com fidelidade. E não abrir mão dessa fidelidade. Que Deus assim nos abençoe. Amém? Nós vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor agora. O Senhor Jesus, Ele nos instrui acerca da Santa Ceia. E Ele instruiu assim Paulo, em Coríntios, sobre isso. Ele diz, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse, isto é meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. É uma responsabilidade muito grande fazer parte do corpo de Cristo. É uma responsabilidade muito grande ter o nome de cristão. Mas o Senhor não nos deixou sozinhos. O Senhor nos prometeu estar conosco todos os dias. E na Santa Ceia, Ele promete reviver isso em nós, nos dando forças para continuar. A batalha é grande, vão vir guerras. Nós vamos ter que servir ao Senhor não só na paz, mas vamos ter que servir ao Senhor nas guerras também. E a única forma de estarmos fortes para isso é celebrando a Santa Ceia. É sendo alimentados por Cristo com este alimento espiritual. É um alimento espiritual. Não é o corpo de verdade de Cristo, não é o sangue de verdade de Cristo. Mas Cristo promete estar presente nele, te alimentando no que você precisa. Se fosse um alimento natural, seria trigo, seria o que a gente conhece, o que o trigo faz com o corpo. Mas sendo um alimento espiritual, é o que você precisa. Para continuar sendo fortalecido pelo Senhor. Meu irmão, eu não sei como está o seu culto a Deus, eu já te falei isso.
Mas se você tiver com alguma dificuldade de cultuar a Deus de todo o coração, peça a Ele de verdade neste momento. Senhor, me dê forças para que a minha vida seja de culto a Ti. Que a minha vida seja de culto solene ao Senhor. Que durante a semana eu tenha isso em mente. Para que de verdade eu possa adorar o meu Senhor de todo o meu coração, de toda a minha alma. E o Senhor promete nos fortalecer na Santa Ceia. O Senhor Deus nos promete nos alimentar de tudo que nós carecemos na Santa Ceia do Senhor. Você que é membro da igreja, membro comungante, professo, é convidado a participar conosco. Se não ainda, é bom você esperar, conversar comigo, conversar com o presbítero Deus, porque você carece de ter um discernimento. É o único momento que a Bíblia chama de ter discernimento. Ela diz, vai falar assim, examine, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, porque quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então, a nós entendemos que esse discernimento vem quando a gente professa a nossa fé diante da igreja, falando para os irmãos, eu tenho a mesma fé que você. Meu irmão, eu caminho junto com você. E aí, nós entendemos que há discernimento. Vamos orar? Senhor Deus, querido e eterno Pai, obrigado, Deus, pela Tua graça e misericórdia de podermos participar hoje da Santa Ceia do Senhor. Senhor Deus, nós separamos estes elementos do uso comum para o uso sagrado da Santa Ceia do Senhor. E que esses elementos, ó Deus, tendo o Senhor presente, possam nos alimentar, ó Deus, de tudo que carecemos. Ajude-nos, ó Deus, a cultuar ao Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todo o nosso ser. E que isso não seja só, Deus, aqui neste momento. Importante, sim, este momento de culto solene, que é realmente importante para a família de Deus, mas que seja durante toda a minha semana, em um culto semanal, em um culto diário, em um culto a qual nós servimos ao Senhor, em obediência à Tua Santa Palavra. Obrigado, Deus, por este momento que o Senhor nos dá. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Aqueles que vão participar, por favor, fiquem de pé. Nós vamos receber o pão e tomar juntos ele. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, teve dado graças, o partiu e disse, esse é o meu corpo, foi morto por vós. Tomai dele todos, disse Jesus, podemos participar. Aqueles que participaram do pão também são convidados a participar do cálice. Depois de haver cenado, o Senhor Jesus toma o cálice e diz, este cálice é a nova aliança do meu sangue. Não nova de novidade, mas nova de restaurada pelo sangue de Cristo. Nós podemos tomar dele todos, disse o Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Podemos nos assentar, irmãos? Vamos cantar o hino ao Senhor e sermos, então, despedidos pela bênção apostólica. Vamos ficar de pé. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis que no sangue lavados e tendo puro coração, os pecadores remidos por Jesus têm com Deus comunhão. Mais que a
Se as faltas nós confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Lavas de todo pecado, que maravilhas de amor, pois que mais alto que é leve, o teu sangue nos torna Senhor. Algo mais que é leve, algo mais que é leve, se nesse sangue lavado, mais alto que a neve eu estou. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, querido e eterno Pai, muito obrigado, Deus, pela tua graça, pela tua bondade, pelo sangue de Jesus, que derramado em nosso favor, ó Deus, nos perdoou de todo pecado, nos limpou, ó Deus, de toda impureza e nos deixou, ó Deus, mais alvos que a neve, ó Deus. Ó Senhor, que nada possa estar diante de nós em Cristo. Que a nossa igreja, ó Deus, possa ter pureza no culto, ó Deus, de maneira perpétua. Que a gente possa ter coragem de lutar, ó Deus, para que não deixe nada ser introduzido no culto. Mais importante do que a tua palavra bendita, mais importante do que a obra de Cristo Jesus, mais importante do que este sangue que nos lava de todo pecado. Nos ajuda, Deus, porque sabemos que isso não é fácil. Ao longo da história, muitas vezes, impurezas foram introduzidas no culto. E que nós possamos ser corajosos, ó Deus, como congregação, para não deixar nada disso ser introduzido novamente. Mas principalmente, ó Deus, ajuda-nos a purificar o nosso culto diário. Ó Senhor, que a nossa semana possa ser voltada assim para o Senhor, que a gente possa se preocupar mais com o Santo Espírito que habita em nós, que a gente possa se alimentar mais da Tua Palavra diariamente, possamos nos preocupar, ó Deus, diariamente em ter o Senhor em primeiro lugar na nossa vida, ó Deus, em não deixar com que nenhuma coisa fique entre nós, ó Deus, sendo um ídolo, sendo algo mais importante, sendo algo mais valioso do que a fidelidade que nós devemos a Ti, ó Deus. Nos ajude, ó Deus, a termos o nosso culto diário de uma maneira mais pura e consagrada ao Senhor, para que, ó Deus, diante de toda semana, nós possamos estar preparados, ó Deus, para o culto solene de domingo, ó Deus, o culto do qual nós entregamos como família de Deus, ó Deus, reunidos como igreja, e que assim, ó Pai, dessa maneira, a nossa igreja possa ser fortalecidos no Teu nome, fortalecidos no que o Senhor Deus diz que é o mais importante. E isso possa ser para nós, ó Deus, uma grande âncora, uma grande força para continuarmos a nossa jornada. Que possamos Te servir, ó Deus, mais vezes na paz. Mas se for preciso a guerra, Deus, que o Senhor nos dê coragem, assim como deu a Josué e a todo Israel neste momento que nós lemos aqui, ó Deus, em Josué 22. Obrigado por isso, Pai. Nos dê uma boa semana agora, embaixo da Tua graça. Fortaleça-nos, ó Deus, para que tenhamos mais saúde, ó Pai. Abençoe nossos irmãos que estão carentes de saúde, ó Pai. Abençoe aqueles que estão carentes da área financeira. Cuida deles, ó Deus. Dê um alimento diário, ó Deus. Cuida daqueles que estão tristes, ó Deus, enlutados, com tristezas profundas em seus corações. Que eles possam ser abençoados pelo Senhor, alegres no Teu santo nome e mais satisfeitos na Tua maravilhosa graça, Pai. Nos leve agora aos nossos lares na Tua proteção e que possamos, ó Deus, ter uma semana abençoada debaixo da Tua boa mão, Deus. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Querida família de Deus, aqui reunida, ide em paz, ide em paz. Que o Senhor Deus, o Deus da aliança, ilumine o seu caminho. E que o amor do Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação eterna do Espírito Santo de Deus esteja com você hoje
e para todo sempre. Amém.